Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Hoje é domingo, 17 de outubro de 2021. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação, Maria Tereza Cruz, e da jornalista Thalita Galli, apresentadora da casa, e que hoje está aqui comigo para substituir o Cosmo Silva, que está pegando umas pequenas férias. Boa noite, Thalita, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com você. Boa noite, Maria. Boa noite. Vamos lá. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, confessou que liberou o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, mesmo sabendo que não havia comprovação científica, em troca de benefícios para a categoria prometidos por Jair Bolsonaro. Essa declaração aconteceu durante uma live em maio do ano passado e veio a público agora que o presidente do Conselho, do CFM, passou a ser investigado na CPI da Covid. Na fala, Ribeiro ainda declarou ódio à ex-presidenta Dilma Rousseff por ela ter criado vagas nas faculdades de medicina e popularizado a profissão. A insistência no uso de tratamentos sem eficácia comprovada, o atraso no início da vacinação e o insistente negacionismo do governo federal contribuíram para o cenário que temos hoje. Mais de 600 mil vidas perdidas pela doença. Ainda sobre esse tema, na reta final dos trabalhos agora, a CPI da pandemia desistiu de convocar pela terceira vez o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. E no lugar dele deve ouvir o representante do Conselho Nacional de Saúde, o Nelson Mussolini, que participou de uma reunião da Conitec em que o debate sobre a rejeição do kit Covid foi tirada de pauta. Esse debate foi tirado de pauta. Houve pressão política para isso? É o que senadores querem saber agora. E na semana passada, o Congresso aprovou o pedido do governo federal para retirar 600 milhões de reais do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. O impacto de mais esse movimento de ataque à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico brasileiros será tema do programa de hoje. No próximo dia 19 de outubro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, que é a autoridade máxima monetária do Brasil, o Roberto Campos Neto, vão ter que explicar ao Congresso Nacional sobre as contas offshore milionárias em paraísos fiscais. Segundo as denúncias, Guedes pode ter lucrado 14 milhões de reais com a valorização do dólar frente ao real. Desde a revelação, o homem forte do governo Bolsonaro se limitou a dizer que declarou tudo à Receita Federal. Guedes e Campos Neto são dois nomes que aparecem na investigação que ficou conhecida como Pandora Papers, realizada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O trabalho jornalístico investigou milhões de documentos que implicam autoridades ao redor do mundo e até celebridades. Uma dessas autoridades é o presidente chileno, Sebastián Piñera, que poderá enfrentar um processo de impeachment. A oposição se articula no Congresso. Olha, o mandatário também carrega nas costas a repressão contra uma marcha mapuche em Santiago que aconteceu agora nessa semana. A violência deixou dezenas de feridos e matou a ativista de direitos humanos Denise Cortés, de 43 anos, gerando, é claro, uma grande revolta no país. Toda essa instabilidade política vivida lá no Chile acontece às vésperas das eleições presidenciais, agora em novembro, que traz a extrema-direita em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Estes serão temas do Revista Brasil TVT deste domingo. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na Quarentena. Curtam, acompanhem pelas redes sociais também, youtube.com/RedeTVT e facebook.com/RedeTVT. A gente está com vocês aqui. E a gente começa com os últimos desdobramentos do Pandora Papers, a investigação de proporções internacionais feitas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e que colocou o homem forte, que agora já não é mais tanto, do governo do Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, como dono de contas offshore que teriam rendido a ele milhões de reais, como a gente já sabe, com a alta do dólar. As denúncias também citam proprietários de grandes meios de comunicação brasileiros. Para falar sobre tudo isso, recebemos o jornalista Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Miro, boa noite. Tudo bem, Maria Tereza? Tudo certinho? Boa noite. Tudo Thalita, certo. tudo bem? Tudo certo. Prazer recebê-lo. Miro, bom, para a gente começar a esquentar a nossa conversa, como você tem avaliado a repercussão aqui nacional do Pandora Papers e também esse silêncio do Guedes? Então, Maria Tereza,
parcialidade da mídia brasileira, né? A mídia brasileira é uma coisa terrível, né? Depois, quando se fala em regulamentação democrática dos meios de comunicação, eles chamam de censura. Não há pluralidade, não há diversidade nenhuma nessa mídia monopolista brasileira. No caso do Pandora's Papers, é isso, é um mega esquema né, mega vazamento, né, em offshores de vários lugares, né, são milhões de documentos, 12 milhões de arquivos, né? O Brasil é o quinto país em maior número de pessoas citadas no Pandora Papers. Apesar disso, o assunto não é pauta da mídia. Não foi manchete dos jornalões, né? Não é destaque nas emissoras de televisão, Globo, Record, SBT, Band, não é destaque, né? Esses comentaristas de mídia que adoram fazer aquela escandalização, né, falar irado contra corrupção, não sei o quê, não estão falando quase nada sobre o envio de dinheiro para paraísos fiscais, sonegação fiscal, gente que não paga impostos aqui no Brasil, né, que é sonegador de imposto, manda grana para fora de forma ilegal, né? Trata, né, essa mídia monopolista trata como é uma questão legal, então é legal, mas não discute a moralidade. É mais ou menos assim, explorar trabalhador também é legal, se é moral ou não, dane-se, né? É assim que a mídia trata. Eu acho que isso tem a ver com três coisinhas, né? Uma primeira coisa é que no Pandora apareceram vários empresários e empresários que têm um protagonismo na política brasileira muito grande, né? Está lá no Pandora, entre esses milhões de documentos, está lá o Flávio Rocha, dono das lojas de Riachuelo, que é um grande anunciante na televisão brasileira, né? Foi um dos principais golpistas de 2016, depois, criminosamente, a presidenta Dilma Rousseff, né? Foi um dos principais golpistas, né? Ele chegou a dizer que bastava derrubar a Dilma que a economia ia se recuperar instantaneamente. Foi o que esse panaca falou na ocasião, né? Está lá no Pandora Papers também, o Eduardo e o Fernando Parrilho, os donos dessa Prevent Senior, esse que está sendo comparado a um campo de concentração nazista, né, onde, segundo a advogada dos médicos que denunciaram, né, o que se fala lá dentro é que óbito também é alta. Estão lá esses dois caras, né? Está lá aquele papagaio, aquele louro José, o velho da van, o Luciano Hang, né? Aquele que se veste de verde e amarelo, vai tira o time para pôr dinheiro em paraíso fiscal. Está lá aquele abutre financeiro, o Facuri, né? Aquele negacionista homofóbico que foi desmoralizado, inclusive, pelo senador Comparato na CPI do genocídio, né? Então, a mídia não vai tocar nesses caras, né? A mídia evita tocar nesses caras. Por outro lado, o Pandora Papers mostra também isso, que dos 60 maiores devedores brasileiros de impostos, cuja dívida totaliza quase 17 bilhões de reais, esses 66 mantêm offshore em paraísos fiscais. Estão lá o seu nomezinho registrado no Pandora Papers. Então a mídia não fala por isso, né? Não fala por uma questão ideológica mesmo de considerar paraíso fiscal corretíssimo, faz parte do capitalismo, né? Nós temos que esconder dinheiro mesmo. E não fala porque atinge dois pivôs centrais do governo Bolsonaro, do laranjal do Bolsonaro. Atinge o Roberto Campos Neto, que é neto do Bob Fields, né? O Roberto Campos, aquele que foi ministro do planejamento da ditadura militar, que era muito ligado aos gringos, por isso, inclusive, que foi apelidado de Bob Fields, né? Está lá o Roberto Campos Neto, que tem 4 offshores, né? No Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas, e está lá principalmente o queridinho da mídia, que é o Paulo Guedes. E aí é uma coisa impressionante, né? Você vê, no caso foi citado, você citou aí no Chile, né? O Piñera vai abrir processo de impeachment contra ele porque ele usou uma offshore para limpar a venda de uma mineradora da família. Sim. Né? No caso aí do Paulo Guedes, o cara abriu a offshore em 2014, né? Continuou quando virou ministro, né? Na véspera de ser ministro, ele tinha 9,5 milhões de dólares na sua offshore, né? Isso equivalia a uns 25 milhões de reais. Esse cara, que é o ministro da Fazenda, que mexe com política cambial,
não é isso? Que mexe com dólar, que mexe com política monetária, que mexe com política fiscal. Esse cara, nesse curto espaço de tempo, a grana dele aumentou de 25 milhões para 52,2 milhões de reais pela cotação do dólar ontem. É um crime. Quer dizer, o cara tá cuidando da economia nacional como se estivesse cuidando do bolso dele. Ele está cuidando da economia dele, na verdade, Miro. Pois é, está cuidando da economia dele. Porque ele lucra parado, inclusive. Ele não faz nada em relação à política econômica brasileira e lucra 15 milhões só com o aumento do dólar. Então é isso, ele não faz nada para isso. Pois é, Thalita, mais ou menos teve um cálculo, alguém fez um cálculo, acho que foi alguém do Rio Grande do Sul, um jornalista do Rio Grande do Sul que fez um cálculo que isso equivale a mais ou menos 200 salários mínimos por dia que ele ganha. Nossa. Por dia, sem fazer nada. Quer dizer, fazendo sim, ele continua destruindo a economia brasileira, falando em privatizar tudo, ele continua só fazendo caca na economia brasileira, né? Mas, fazendo caca na economia brasileira, ele está lucrando. E aí a mídia não trata, porque a mídia gosta muito do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o que sobrou ainda nesse laranjal bolsonariano. Ele é o que defende os interesses do Deus mercado no laranjal bolsonariano. Ô, Miro, por isso que a mídia evita atacar. Diga, desculpa, Thalita. Evita atacar o Paulo Guedes, mas também evita falar no Pandora Papers, porque muitos dos barões da mídia aparecem também nessas documentações, né? Então são vários, a gente já vai citar, mas tem um caso específico que eu quero trazer aqui, que é o dos herdeiros do Grupo Abril, os irmãos Chivita. Por quê? Olha só, eles deixaram realmente de declarar essas offshores, esses investimentos em paraíso fiscal e pediram. Eles estavam sendo processados por trabalhadores, né, do Grupo Abril, e eles pediram recuperação judicial em 2018. E daí a Justiça concedeu, né, essa recuperação judicial, que é muito branda, assim, é muito bacana para o empresariado, e com isso os trabalhadores ficaram sem os seus direitos. Então agora, se descobrindo isso, o que acontece? O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo está pedindo uma reconsideração, uma reavaliação a partir dessas informações que aparecem no Pandora Papers. Então também tem esse lado da mídia de não querer jogar luz, porque sabe que tem nominho aparecendo lá, né? Com certeza. É que eu acho que é isso, essa soma. É uma questão ideológica, a mídia defende realmente paraísos fiscais, faz parte da regra do capitalismo, né? O roubo faz parte da regra do capitalismo, né? Tem grandes empresários metidos nisso, tem os queridinhos do Ministério da Economia e do Banco Central metidos nisso, e tem os interesses próprios da mídia, que em todas essas operações de vazamento, né, na anterior, por exemplo, como que era o nome da anterior? Era Panama Papers. No Panamá também já havia citação de barões da mídia. Agora aparece. Esse caso da Abril é descarado, né? Porque é isso, a Abril tem os irmãos Chívitas, é isso? Que vivem muito bem, né, tão bem, enquanto centenas, milhares de trabalhadores foram demitidos, ficaram sem receber salário vários meses. Teve gente que até morreu em função desse trauma, né, da demissão sem dinheiro, sem condições de tocar a vida, né, estressado. Né? Enquanto era essa desgraceira nas empresas, né, esses irmãos estavam muito bem de vida, continuavam acumulando muita grana, alguns passeando bastante nos Estados Unidos, e agora, na Pandora, fica evidente. Eles tinham 6 offshores em paraísos fiscais, né? Dessas, em 3, eles omitiram as declarações de bens, né? Ou seja, eles esconderam grana. Quando vai para a recuperação judicial, eles não citam esse negócio, né? Então, eles omitem essas declarações de bens, né? O que caracteriza, evidentemente, crime. Eles fizeram isso para não pagar o certo para os trabalhadores que foram demitidos, para não saldar seus compromissos, né? Então é um bando de... E logo a editora Abril, que edita essa revista famosa, a Veja, né? Essa Veja que adora posar de moralista. Quer dizer, os caras omitiram declarações de bens, omitiram offshores, agora, Miro, para sacanear no processo de recuperação judicial contra os funcionários do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, cuja diretoria agora tomou posse, inclusive, acaba Tiago, presidente, né?
está corretíssimo em abrir processo contra a Editora Abril para rediscutir o processo de recuperação judicial de pagamento dos funcionários. Agora, não é só a Abril que está nesse rolo, não. Tem mais no Pandoras. Tem 8 empresários de mídia do Brasil, né, parentes, metido em 8 offshores em paraísos, outras 8 offshores em paraísos fiscais. Cita tá ali, pra por gente, exemplo, o pessoal vai ficar curioso. Exato, conta vamos pra lá, gente. Vamos lá, então. Vamos começar pela Globo, a menorzinha de todas. A menorzinha de todas, a Paula Marinho, que é neta do Roberto Marinho, do patriarca, do imperador da mídia, a Paula Marinho está metido nessa investigação. Ela aparece como proprietária de 2 empresas nas Ilhas Virgens Britânicas. Uma se chama Limosina e outra se chama Ravelo. Para que as duas? As duas para comprar aeronaves. Uma foi aberta em 2011, a Limosina, para comprar um helicóptero. Já a Ravelo não informou que a aeronave que ia comprar, não está informado nessa papelada, mas só menciona que a aeronave vale 5 milhões de dólares. Isso lá no paraíso fiscal. Outra que está metida, essa também é ótima, essa famosa rádio Ku Klux Klan, rádio Jovem Pan, né? Essa rádio reacionária, golpista, que aloja um monte de fascista lá dentro, né? Os irmãos proprietários da Rádio Jovem Pan, que é o Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinho, o famoso Tutinho, e o Marcelo Leopoldo Silva de Carvalho, que já não é tão famoso assim, né? Os irmãos também têm offshores nas Ilhas Virgens Britânicas. Ela foi aberta em 2005. O site Poder 360 até tentou saber dos donos da Jovem Pan, dos irmãos, se essas empresas tinham sido declaradas na Receita Federal. Eles não disseram nada, não comentaram, estão preferindo o silêncio. É interessante, né? A Jovem Pan adora ficar fazendo discurso sobre isso, silêncio. Outra, Editora 3, da famosa revista Isto É, está lá metida também com offshore. Estão lá os irmãos Carlos e Paula, que são os filhos do fundador da empresa, o Domingos Alzugaray, e a matriarca da família, a Kátia, tem uma offshore. Outro que está metido, um bolsonarista convicto, o Ratinho, o famoso Ratinho do SBT, esse apresentador do SBT. O Gabriel Martinez Massa e o Rafael Martinez Massa, que são os 2 filhos gêmeos do Carlos Roberto Massa, o famoso Ratinho, são sócios de 2 offshores nas Ilhas Virgens Britânicas. Eles são irmãos também do Ratinho Júnior, aquele governador bolsonarista do Paraná, né? Eles têm duas empresas, GRM2 e SMM, né? 2 offshores. Eles não declaram, dizem que é para investir no mercado imobiliário na Flórida, né? Ou seja, olha aí, veja que time de barões da mídia tem continhas em offshore, tem empresas em offshore, em paraísos fiscais. Ou seja, fugindo do fisco, tirando dinheiro do Brasil, né? Essa turma aí. Ou seja, nesse caso, 2 mais 2 é 4, né? Acho que dá para entender bem por que está acontecendo exatamente tudo isso. Miro, prazer imenso falar contigo aqui no Revista Brasil TVT. Esse foi o jornalista Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Nosso tempo acabou, mas espero que em breve a gente se veja de novo por aqui. Um abraço, Miro. Beijão para vocês duas e excelente trabalho, tá? Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo, Miro, querido. Beijão. Olha só, na semana passada, a pedido do Ministério da Economia, o Congresso aprovou a retirada de 600 milhões no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, mais de 90% do orçamento, que seria utilizado para o financiamento de pesquisas. Bom, esses recursos foram destinados para aplicações em outras áreas de 7 ministérios. Vamos falar um pouquinho sobre isso com o ex-ministro da Educação, presidente da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, o Renato Janine Ribeiro. É uma honra recebê-lo, Renato. Como você está? Tão bem quanto possível, né? Porque nessa fase não é do bem demais, né? Porque pandemia, cortes de verbas, todas as áreas que, vamos dizer, compõem o ciclo virtuoso da educação, ciência, cultura, saúde, tudo isso boicotado, não dá para a gente estar assim a 1000. Mas eu estou contente, satisfeito,
porque hoje a SBPC propôs uma série de atividades de defesa da ciência e tecnologia, e o resultado está sendo muito bom. São mais de 30 atividades, mais de 100 pessoas falando nas mesas. Só na nossa mesa tinha mais de 400 pessoas assistindo, beirou 500 em alguns momentos. E então, realmente, a gente vê que a comunidade científica, acadêmica, a comunidade gosta do conhecimento, realmente é ativa, sabe? Isso é legal. Renato, eu brinco que eu faço essa pergunta do tudo bem, que é retórica, né? Porque a resposta tem que ser sempre na resistência, diante disso tudo que a gente enfrenta. E é sobre isso que eu quero falar com você. A gente está vivendo essa pandemia e daí acompanha um corte como esse, de quase 90% numa pasta que é essencial para o trabalho de pesquisa, para desenvolvimento de vacina, para se pensar nesse futuro do Brasil pós-pandemia, né? Eu queria que você começasse falando sobre o que representa em termos de prioridade fazer um corte como esse que foi feito pelo governo. Representa uma falta completa de perspectiva, de futuro. Na verdade, o corte é bem maior do que 92%, que é um dos valores que foi dado, porque isso se referiu a uma verba de 600 milhões de reais que iria para o CNPq, que na última hora foi desviada, mas, a bem da verdade, o total é de 2 bilhões e 700 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que deveriam já ter sido liberados faz algum tempo, e esse dinheiro não foi. O governo está retardando para ver se chega o final do ano e ele coloca isso para cobrir déficits orçamentários devidos a sabe-se lá o quê, má gestão, escolhas políticas equivocadas, mas tirando a ciência. E eu posso ainda dizer uma coisa mais grave. Esse dinheiro é de um fundo que é especial, fundo já dei o nome, o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e está sendo utilizado para cobrir o orçamento da pasta de ciência e tecnologia. Quer dizer, na verdade, você deveria ter um orçamento da pasta, esse fundo deveria ser reservado para grandes, enormes iniciativas. Por exemplo, você deu o exemplo da vacina contra a Covid, a vacina contra a dengue. Outra coisa que a gente tem que pensar no Brasil é a eletrificação dos carros. A Europa, Estados Unidos, países envolvidos, estão substituindo os combustíveis poluentes por carros elétricos. E isso, o Brasil não está nem atuando nessa direção, quer dizer, que eu saiba, pelo menos. Quer dizer, o Brasil, 50 anos atrás, acho que isso, 40, 50 anos atrás, foi pioneiro na substituição do combustível fóssil pelo álcool. Mas o álcool é poluente também, quer dizer, pelo menos é renovável, é uma vantagem, mas já está na hora de dar outro passo. Então, essas coisas que deveriam ser prioridades, a gente não vê um projeto, inclusive é curioso, porque fala-se muito em economia versus saúde, economia versus educação versus ciência, etc. Agora, sem ciência, sem educação, você não tem economia, você não tem avanço econômico no mundo de hoje. Isso parece que não entra na cabeça do Ministério-chave, que é o Ministério da Economia, Planejamento, etc. Exato. Ministro, ainda sobre... Eu quero pegar gancho justamente nisso que o senhor falou. Existe esse paradigma. Claro, quando a gente fala em políticas públicas, a gente está falando de decisões de gestores públicos. E a gente tem visto que o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, ataca a ciência reiteradas vezes. Mas eu quero um pouco além de tentar a gente debater um pouco aqui a dificuldade que talvez as pessoas em geral, eu posso até me incluir nisso, não tem problema, de entender exatamente isso que o senhor falou, o como a ciência está aplicada no nosso dia a dia, não apenas como o exemplo dos carros menos poluentes, o exemplo da vacina e outras tantas coisas. Por que será que existe essa dificuldade de compreensão de que se a gente investir em tecnologia e ciência, a vida vai melhorar? Bom, não sei porque existe, mas eu acho que a gente tem que fazer as pessoas entenderem isso. Eu gosto de pensar, por exemplo, no seguinte: quase todas as pessoas que conheço têm um aparelhinho mais ou menos assim. Pode ser melhor, pode ser pior, mas chama-se smartphone. E ele não é apenas um telefone, ele é um monte de outras coisas. E cada uma dessas coisas é resultado de pesquisas científicas, que foram, inclusive, absorvendo atividades que eram de outras coisas. Por exemplo, o smartphone substitui o relógio, substitui aquele aparelho que surgiu, que vendia caro,
que indicava o caminho para você, o GPS que você colocava no carro, tinha uma marca conhecida, mas não lembro mais qual é. Ele foi juntando tudo isso nele, cada uma dessas coisas é ciência embutida, é ciência que melhora a vida das pessoas. Você pode saber, por exemplo, daqui a quantos minutos vai chegar o ônibus que você vai pegar, você pode saber onde tem um posto de gasolina com combustível mais barato. Enfim, há muitas coisas que aconteceram e há possibilidades notáveis. Por exemplo, muitos desses smartphones têm um ícone escrito saúde. De alguma forma, você pode lançar neles os resultados dos seus exames médicos. E ele cruzando com dados a seu respeito, como idade, peso, altura que você coloque, ele pode te alertar se uma nova pesquisa descobrir, por exemplo, que você corre determinado risco de saúde. Então, ou se descobrirem que um problema que foi detectado em você, no seu último exame de sangue, no seu último hemograma, ou sei lá o quê, que esse problema tem agora uma solução à vista. Então, é fantástico isso tudo, quer dizer, é uma possibilidade de avanço tecnológico, científico, de qualidade de vida das pessoas grande. Agora, nós temos que fazer que as pessoas entendam isso melhor. É o contrário total do negacionismo, né? A gente tem que acabar com esse rol de mentiras que as pessoas chamam pelo pseudônimo de fake news, porque parece que fake news é menos grave do que mentira, mas a gente tem que acabar com essas mentiras. E tem que realmente ter uma sociedade em que a verdade seja dita, que a gente não tenha medo da verdade, e a verdade, em boa parte, é trazida pela ciência, embora a ciência não seja dona da verdade. As pesquisas dão resultados provisórios, que depois são aprimorados, aperfeiçoados, às vezes corrigidos, mas é muito difícil um resultado de uma pesquisa induzir você ao caminho errado. O que pode ser é que depois o caminho seja mais bem corrigido, mais bem direcionado. Renato, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, realizou então essa atividade reunindo vários cientistas, pesquisadores, falando sobre esse momento da ciência no país, e eu queria saber qual é o sentimento hoje desses pesquisadores e cientistas, porque assim, não é de hoje que a gente está vendo esse desmonte, né, em termos de políticas públicas, em termos de orçamento para a pasta. Qual é o sentimento? Como ficam os mais jovens que de repente querem passar a estudar nessa área, que estão começando a estudar? Como ficam vocês que já estão nessa área há um tempo, os pesquisadores que foram essenciais? Sem eles a gente não teria chegado a esse momento da pandemia, e profissionais que são tão menosprezados por esse governo. Qual é o sentimento que você sentiu, especialmente nesse ato que vocês realizaram? Indignação, revolta, a sensação de descaso por parte das autoridades em relação às prioridades nacionais verdadeiras. Agora, ao mesmo tempo, o fato de que a gente fez hoje uma mesa com parlamentares, com o presidente do CNPq, infelizmente o Ministério da Ciência e Tecnologia não se fez representar, mas o fato da gente fazer isso, reunir pessoas de linhas políticas, inclusive, bem diferentes, pelo menos para mim, deu a sensação de que nós estamos no bom caminho. Quer dizer, faz 2 semanas que nós decidimos lançar, aliás, nem 2 semanas, gente, foi dia 7, foi logo depois dessa manobra, desse artifício, essa manobra sorrateira, como nós escrevemos, pela qual o Paulo Guedes tirou o dinheiro do CNPq. Então, no dia 8, no dia seguinte, a gente decidiu que ia fazer uma série de eventos. A Associação Nacional de Pós-Graduandos propôs o dia 20, 21. Nós vimos que coincidiria com a CPI da Covid, com o relatório dela, achamos ruim, decidimos antecipar. Então, em uma semana, conseguimos mobilizar bem a comunidade científica brasileira. Isso juntando um monte de organizações, quer dizer, a Associação dos Reitores das Federais, o Conselho dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, as Fundações de Amparo e Pesquisa dos Estados, as universidades federais, elas próprias, que fizeram seus eventos, sociedades científicas, secretarias regionais da SBPC. Então, em uma semana, conseguimos organizar para hoje mais de 30 eventos. 30 eventos era o que eu tinha na minha tabela hoje de manhã cedo, um pouco mais de 30. Devem ter passado. Então, é sinal de que é uma comunidade pujante, é uma comunidade que acredita no que quer, que acredita no que faz e que está disposta Agora, Renato,
Um ponto que me chamou a atenção nessa sua resposta, você disse que o Ministério da Ciência e Tecnologia não estava representado nesse encontro. O encontro em que as principais entidades pensantes da ciência e tecnologia no país fizeram parte. E o que a gente sabe é que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi para Dubai, né? Ele criticou o governo por conta desse corte e, de certa forma, foi despachado para Dubai numa comitiva que vai participar de uma feira ali. Como você encara esse posicionamento do ministro da Ciência e Tecnologia? Eu não sei se ele foi despachado para tirar do cena, eu acredito mais que fosse um compromisso já fixado com antecedência, porque é assim que as coisas são. Mas foi o ministro e foi também o secretário executivo, que é o substituto dele. Então estava marcado que viria para nosso evento o secretário Marcelo Morales, que foi designado para exercer a função de ministro interino, e que à 13h nos informou que estava convocado por um compromisso de última hora, urgente, e não poderia participar. Então, a única pessoa do governo que participou foi o presidente do CNPq, que, enfim, explicou as faltas de recursos, etc., mas não houve uma participação do Ministério propriamente dito. E isso é uma pena, né? Porque é a ocasião em que ele poderia, inclusive, conseguir o apoio da comunidade científica na queda de braço com o Ministério da Economia, né? É uma pena. Sem dúvida. Inclusive, ele chegou a dizer que foi pego de surpresa, né? Uma coisa muito esquisita que demonstra, mais uma vez, a desorganização completa da gestão do governo federal. Sobre o CNPq, eu queria saber, ministro, quais foram as explicações específicas da presidência do CNPq com relação a esse corte? A gente sabe que tem o corte da dotação orçamentária, mas a postura do presidente? O Evaldo Vilela, que é o presidente, está tentando recompor o orçamento. Então, o que afeta mais diretamente é o chamado edital universal, que é uma abertura de pedidos de auxílio das pessoas, os pesquisadores com doutorado podem pedir auxílios, pode ser para recompor um laboratório que está obsoleto, ou comprar equipamentos que estão se tornando necessários, sejam equipamentos de longa duração, como média duração, digamos, no computador, sejam insumos mesmo, reagentes, produtos químicos, etc., ou livros, ou organizar eventos. Então, o edital universal é o edital mais amplo que o CNPq lança. Havia previsão de 250 milhões de reais, dos quais 200 milhões foram tirados com essa medida do Ministério da Economia na semana passada. Então, o que o presidente do CNPq está tentando é recompor esse orçamento, conversando com parlamentares, conversando com outros interlocutores dentro do governo, está tentando isso para não ter que anular o edital. Anular o edital seria péssimo, vamos dizer, para a comunidade científica. Quer dizer, você dizer que não vai pagar e desfazer todo o trabalho. Tem 30 mil pedidos que deram entrada, quase 30 mil, é muita coisa. Esse edital precisa ser honrado e precisa haver dinheiro para isso. E aí o líder do PSDB no Senado, o senador Isalci, disse que ele conseguiu um compromisso do governo, que seria recomposto esse valor, e que se esse não for cumprido, que vai bloquear, obstruir a pauta na Comissão Mista de Orçamento. E explicou, quando eu perguntei, mas vocês são minoria? Não, o governo tem maioria. Ele disse, não, mas na Comissão Mista de Orçamento nada avança sem consenso. Quer dizer, nenhuma questão é examinada sem consenso. Então, agora, isso não nos exime da gente se mobilizar, da gente falar, da gente mostrar a importância disso tudo, porque já houve compromissos assumidos que depois não foram seguidos, primeiro. E segundo, porque realmente, mesmo que a gente recomponha 600 milhões de reais, eu lembro, são 2 bilhões e 700 milhões que não foram até agora honrados. Então, 600 milhões são o quê? São nem 30% disso, são um pouco mais de um quarto desse valor total, né? Aliás, um pouco menos de um quarto desse valor total, que Renato, é devido à ciência. Sim. Você citou esse edital do CNPq que pode ser cancelado caso essa verba não Espero volte. que não. Então, mas esse é um dos impactos, né, desse corte. Eu queria que você traduzisse para as pessoas o impacto realmente desse corte. O que significa cancelar um edital como esse, por exemplo? Significa que, por exemplo, um laboratório que está fazendo uma pesquisa de saúde vai ter que parar, talvez, as suas atividades, porque pode não ter mais insumos. Os insumos são produtos que
que você utiliza para obter um determinado fim. Significa que um congresso que ia discutir questões importantes em alguma ciência, fosse humana, fosse saúde, esse congresso pode não acontecer. Então, esse congresso poderia tratar do quê? Poderia tratar de saúde coletiva, que é essencial para redução da mortalidade. Um dos fatores que mais reduz mortalidade é a prevenção, é quando você, em vez de cuidar de uma pessoa já doente no consultório, você evita que ela adoeça por medidas coletivas. Poderia ser um congresso, vamos dizer, que discutisse formas de superação da miséria, da pobreza, ou melhor alimentação. Enfim, podem ser pesquisas para aumentar a produtividade da nossa lavoura. Enfim, as mais diferentes áreas são abrangidas pelo conhecimento. Uma vez um amigo meu me disse o seguinte: na roupa que você está usando, nas coisas que estão no seu corpo, roupa, sapato, relógio, tenha certeza, tem tecnologia de menos de 2 anos de idade, sabe? Então, pode ser uma coisa pequena, pode ser, vamos dizer, o tipo de tecido usado, pode ser a forma de produção da sua roupa, mas tem até a velocidade com a qual a tecnologia se incorpora na vida das pessoas é gigantesca. Então, se você corta essas verbas, você atrasa esse processo e deixa o Brasil retardatário. Quer dizer, o Brasil é um país... Sabem aquela frase, o Brasil é o país do futuro? E vocês conhecem o complemento maldoso e sempre será? Pois é, a gente tem que tirar esse complemento, entendeu? Não pode ficar assim, sempre será o país do futuro. Não, o futuro tem que chegar. E para o futuro chegar, você tem que acabar com a pobreza, você tem, como diz a Constituição Federal, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, como está no começo da Constituição. E, para isso, educação, saúde, meio ambiente, ciência, cultura, são fundamentais. São essenciais. Exatamente as áreas que vêm sendo atacadas pelo governo federal. Exatamente isso, né? Que é um problema grande, né? Então, nós temos que fazer 2 coisas. Por um lado, nós temos que defender isso que está sendo prejudicado. Por outro lado, nós temos também que pensar como vamos construir um futuro em que tudo isso que eu falei seja um círculo virtuoso. Todos os fatores cooperam entre si. Quer dizer, nós somos um país de uma criatividade na arte popular. Você pega música popular brasileira, pega capoeira, pega danças populares. Nós somos tão criativos em tanta coisa, temos grandes pintores, grandes compositores, escritores. Então, só para pegar na área da cultura, que nem mesmo está diretamente vinculada à ciência, embora a nossa revista, da SBPC, se chame Ciência e Cultura. Mas você pega nisso tudo, imagina se você incentiva mais isso, se você pega mais talentos. Claro. Quer dizer, nós temos uma quantidade de talentos desperdiçados que é um absurdo. Sim. Renato Giannini Ribeiro, ex-ministro da Educação, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi um prazer te receber, poder conversar com você e te escutar sobre o que está sendo feito aqui no Brasil em relação à ciência e tecnologia. Renato, um prazer, muito obrigada. Uma boa noite para você. Meu. Só permitam um pequeno comercial, dia 26 tem mais, viu? Dia 26 nós vamos fazer mais manifestações. Então, se vocês quiserem ir cobrindo, dessa vez o protagonista vai ser, não vai ser a SBPC que vai deflagrar todo o processo, é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, mas com o nosso apoio e participação. Então, dia 26 tem mais. Tá excelente. Até, boa noite. Boa semana. Valeu, obrigada. Viva a ciência, viva a vida, né? Tchau. Valeu, viva a ciência, viva a vida. E com isso, a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e volta daqui a pouquinho, não saia daí. E estamos de volta com mais um bloco do Revista Brasil TVT. Pessoal, nesta semana, a defensora dos direitos humanos, Denise Cortés, de 43 anos, morreu durante uma violenta repressão do governo chileno contra a Marcha Mapuche em Santiago. O episódio, claro, causou grande revolta popular e manifestações de políticos da oposição ao atual governo de Sebastião Pinheira. Governo esse que, aliás, está em seus últimos dias.
e deve agora sofrer também um processo de impeachment. As eleições presidenciais no Chile estão marcadas para o dia 21 de novembro e tem nas primeiras posições Gabriel Boric, da chapa de esquerda Apruebo Dignidad, que aparece com 21% das intenções de voto, seguido pelo ultradireitista José Antônio Cast. Para falar sobre todo esse cenário de instabilidade política, também essa expectativa para as eleições, nossa conversa agora é com Gunther Alexander, ativista humanista e diretor do canal 4V. Boa noite, Gunther. Olá. Olá. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui conosco. Para começar, acho que é importante a gente começar a falar do trágico episódio da morte da ativista Denise Cortez. A primeira pergunta é qual que foi a dimensão desse fato, o que tem dito sobre como ela morreu. Eu li algumas notícias que os carabineiros, que são os policiais do Chile, têm tentado criminalizar os manifestantes. Conta um pouco pra gente como que tá isso. Aqui tem tido uma repressão ostensiva, né, contra qualquer pequeno foco de manifestação. Já tem um policiamento ostensivo e muito truculento, né? Nesse domingo houve essa marcha pelo direito dos povos indígenas, né, que desde que começou o processo constituinte aqui no Chile, a presidente, né, da Convenção Constitucional é mapuche e está defendendo essa bandeira, talvez a primeira representante mais, vamos dizer assim, de peso, né, que os mapuches têm nas últimas décadas. E no meio dessa manifestação ocorreu esse fato trágico, né? A Denise, ela era uma ativista muito querida, ela era muito solidária com todos os manifestantes, sobretudo com os estudantes, né? Que às vezes estavam na prisão, e ela ia levar, por exemplo, meias secas, porque aqui o pessoal usa muito aqueles caminhões guanaco, né? Que tiram água em todo mundo, e aí faz muito frio. Então ela ia, né, comissaria por comissaria, né, as comissarias aqui são as delegacias, levando meia seca para todo mundo na prisão. E ela faleceu numa situação muito terrível, porque ela estava indo negociar com os policiais para eles baixarem enfim, a truculência, né? Estava indo ali para conversar e foi atingida por um projétil na nuca, por uma coisa assim bem, ela caiu no chão, foi um negócio bem, teve muitos vídeos que circularam, né? E agora está aquela polêmica que, enfim, né, os manifestantes dizem que foram os carabineiros dizem que foram os manifestantes, mas ela ficou no meio do fogo cruzado ali e a violência acabou pegando ela, que realmente era uma pessoa do bem, assim, no sentido de estar sempre defendendo os direitos humanos mesmo, né? Você conhecia a Denise? Pessoalmente não, a Denise não. Agora, conhecia pela história dela, vamos dizer assim, né? O pessoal fala, olha, tem uma moça aí que está fazendo isso, né? Porque aqui são poucas as pessoas também que se atrevem a defender os direitos humanos. Os direitos humanos são bastante perseguidos aqui no Chile também. Até porque o Piñera, depois dessa acusação de corrupção que ele sofreu agora do Pandora Papers, né? A acusação anterior era justamente por crimes contra a humanidade e de violações de direitos humanos sistemáticos que aconteceram nas manifestações desses últimos anos, né? Inclusive durante a pandemia, né, com umas coisas muito desnecessárias, violências gratuitas, assim, às vezes inclusive para desfocar, né, de notícias sobre a corrupção, ele começa a gerar fatos repressivos que é para a imprensa ir por esse lado e desfocar um pouco dos roubos, né, que o governo dele está cada dia mais comprovado que está fazendo. Esse governo neoliberal que dizia que era do bem, que era da família, que não sei o que, a gente está vendo aí a que vieram, né? Gunther, a gente vai querer conversar com você sobre impeachment, sobre Pandora Papers, sobre, inclusive, as eleições que acontecem. Mas só para a gente encerrar essa questão das manifestações, os mapuches são a primeira maior, né, maior etnia indígena do Chile. E é um povo que se manifesta há bastante tempo
por reconstituição de terras, inclusive, né, que foram tomadas, enfim, nessas últimas décadas. E é uma população bastante aguerrida, né, que vai para o confronto, que se manifesta. E Sebastião Pinheira tem agido de modo truculento, de forma especial, que parece, contra essa população. Lembrando, como você já disse, a presidenta da Constituinte é uma defensora dos direitos, é uma Mapuche, né? Então ela está ali à frente dessas discussões. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário de luta que existe em relação ao povo Mapuche no Chile. Olha, se fosse traçar um paralelo com o Brasil, os Mapuches seriam os Guaranis ou Tupi-Guaranis. Eles são a maior etnia. Eles são do sul, inclusive, né? Até isso é parecido. Existem outras etnias muito grandes também, né? Mas acontece que os Mapuches eles têm um histórico de resistência muito grande, né? Já desde a época da colonização e tal. E também eles acabaram catalisando todo o racismo. Aqui, por exemplo, no Chile, existe uma migração mais recente de outros países, né? Por exemplo, do Haiti, Venezuela, Peru. Mas o racismo ele é muito contra os indígenas, né? E contra os imigrantes também. É um pouco diferente do Brasil nesse sentido. Mas, sobretudo, contra os indígenas, né? Assim, pelo volume, né, desse racismo, vamos dizer assim, estrutural que tem aqui na sociedade. Então, eles sempre foram muito bodes expiatórios também. E, ao contrário do Brasil, não houve demarcação de terras indígenas, que é uma demanda de décadas, né? Sei lá, é uma demanda muito antiga aqui, que é sempre tratada na base de porrete e bomba, né? Agora, né, que a gente tem uma presidenta uma convenção constitucional que está defendendo uma nova constituição plurinacional inspirada na Constituição aprovada na Bolívia pelo MAS, né? Pelo movimento pelo câmbio, né, do Evo Morales e tal, eles estão querendo estabelecer isso, mostrar que o Chile tem essa cultura que ficou silenciada todo esse tempo, que continua mais viva do que nunca, né? As maiores mobilizações aqui organizadas geralmente são dos Mapuches, né? Tem outros setores também bastante organizados, mas em número, vamos dizer assim, de pessoas, geralmente são dos Mapuches. E toda a região da Araucania, que é a região do sul de maior ascendência Mapuche, ela está agora sob toque de recolher. Então, durante toda a pandemia, o amável governo do Sebastião Pinheira decretou um toque de recolher em todo o país, que caiu, por muita pressão, caiu somente agora, faz um par de semanas. Um toque de recolher totalmente desnecessário, né? A partir das 10 da noite você não podia pôr o pé na rua, você era preso, literalmente, né? A gente teve várias pessoas que passaram por isso, algumas ficavam detidas, outros ficavam presos mesmo, sobretudo quem estava envolvido com manifestações. Existe uma população de presos políticos muito grande aqui no Chile, essa imprensa também silencia muito, né? Desde as manifestações aí da revolta popular, né? Que a imprensa aqui chama de estallido social. E desde antes da pandemia já tinha essa questão do toque de recolher, já tinha sido derrubado, a pandemia foi o pretexto perfeito. Então agora se derrubou no país inteiro o toque de recolher, só que na região da Araucania veio o Pandora Papers no dia seguinte, né, na mesma semana ali, o Pinheira já decreta toque de recolher lá e começa algumas operações policiais ali, justamente para usar de cortina de fumaça, né? Então é terrível, o cenário aqui mostra um pouco que os milionários aí quando entram para governar, né, eles não estão muito preocupados com a população, não. Com certeza. Gunter, já que você mencionou impeachment e todo esse cenário, esse caldo, né, esse estado de coisas, queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, qual o clima real para o impeachment, considerando que estamos às vésperas das eleições no Chile, 21 de novembro, apesar de todos esses escândalos, violação de direitos humanos, Pandora Papers, tudo isso, qual é a possibilidade real disso e como que está a questão da disputa esquerda-direita? Olha, desde o ponto de vista do clima social, né, das pessoas, da população como um todo, desde as manifestações de 2019,
né? Que estão pedindo, né? Fora Pinheira, tchau Pinheira, né? E tal. Porém, a nível político, a composição de forças, principalmente no Senado, meio que impossibilita ou dificultaria muito, né? Ou seja, é muito remota a possibilidade. É grande a possibilidade que passe o pedido de impeachment, inclusive na Assembleia, né? Os deputados. Mas com os senadores, o Pinheiro acaba tendo um pouquinho de maioria, então é bem difícil. Então é remoto. Ainda mais estando para 2 meses de acabar o mandato, eu acho que o pessoal não vai acabar tirando, não. Mas existe uma pressão grande, né? Toda a esquerda, toda a população, os independentes, os mapuches, todo mundo quer que o Pinheiro vá embora. Não importa se for um dia antes de acabar o mandato, que vai embora antes, né? Então existe essa queda de braço, sim, e não é de agora, né? Talvez agora intensificou por conta do Pandora Papers, mas já vem 2, 3 anos isso daí, pelo menos, né? 2, 3 anos. E a questão com relação à segunda... da esquerda e da ultradireita, que está ali, né, em segundo lugar, com o cavalinho correndo atrás. Claro. Apesar de tudo isso, né, do Pinheira, porque tem esse detalhe, né? Sim. Apesar de todas essas acusações, de certa forma, essa política neoliberal, a política que representa as elites, está aí, né? Com certeza. Aqui é o das Índias, né, do capitalismo. Eles gostam de mostrar aqui como grande exemplo e agora está virando o grande anti-exemplo, né? Porque quem aqui quer seguir um modelo desse, né, que as pessoas não têm nem aposentadoria. As pessoas mais velhas aqui, assim, idosas, às vezes trabalham coletando lixo, por exemplo. Entendeu? Tem gente de 60 anos correndo atrás de caminhão, de lixo. É umas coisas meio bizarras aqui no Chile que você não consegue entender, porque não tem direitos mais básicos, por exemplo, de assistência social nem nada. Com relação à disputa para as eleições agora, realmente houve uma reconfiguração, né? Tanto vamos dizer assim, a esquerda mais clássica aqui, né, dos socialistas, com a Bachelet tá mais dividida, né? Metade está com Boric, metade não está, estão tentando ver como que se comporta. E a direita clássica daqui, né, que o Pinheira meio que representa, também, até por conta do Pinheira estar envolvido com tantos e tantos escândalos de corrupção, também está muito fraca, né? Inclusive, talvez a composição da Assembleia Constituinte, né, da Convenção Constitucional, represente um pouco essa nova composição de forças que a gente vai ver para os próximos anos, né? Porque foi uma eleição que ocorreu esse ano, faz poucos meses, e mostra um pouco como que está a correlação de forças atual aqui do Chile, né? O Cast, ele é uma espécie de Bolsonaro chileno. Aliás, Gunter, deixa eu só interromper, eu fui procurar sobre esse José Antônio Cast, que é o líder de direita aí, né, desse partido que está avançando na corrida presidencial. E daí, um resumo desse personagem. Ele é contra o aborto, não escondeu a sua admiração pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo mandatário brasileiro, Jair Bolsonaro, a quem visitou e presenteou com uma camisa da seleção chilena em 2018. Em 2017, quando ele era candidato às eleições, ele disse o seguinte: se Pinochet estivesse vivo, votaria em mim. Então, assim, esse é o perfil desse candidato da extrema-direita que agora está em segundo lugar, de acordo com as pesquisas eleitorais. O Cast, inclusive, esses caras, eles são sempre umas dinastias, né? São 2 irmãos. Tem o que é mais... Esse, né? O que é mais o presidenciável, e tem um outro que... Agora eu não sei se ele é deputado e tal. Mas eles são uma emulação do Bolsonaro, né? Eles estão para o Chile como o Bolsonaro está para o Brasil. Há pouco tempo atrás todo mundo debochava, falava, você não dá em nada, vocês não se preocupem, né? As pessoas não levavam muito a sério, e agora você vê, está em segundo lugar, né? É importante comentar que eles têm uma orgânica, né, entre eles. Então, existe uma orgânica entre Bolsonaro e Cast, Camacho. Eles fazem encontros, o Eduardo Bolsonaro organiza encontros, né, com essa turma, né? É a turma lá do Steve Bannon. Então, eles têm uma orgânica, inclusive, de intercâmbio de tecnologias de campanha, de uma série de coisas, né?
Isso é de conhecimento público, né? Isso é um fato bem conhecido. E aqui no Chile, eles são não só pinochetistas, como eles também estão flertando com o evangelismo aqui também. Porque os evangélicos aqui, nas últimas eleições nacionais do Chile, houve um crescimento muito grande da esquerda, né, com a Frente Ampla, né, que cresceu muito. Inclusive os humanistas, aí, do qual faço parte, tiveram um grande papel nisso daí. E elegeram uns 20 deputados, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a Frente Ampla cresceu a bancada evangélica, que não existia aqui no Chile. Hoje são 9 deputados evangélicos, né? Então, é uma bancada considerável para o tamanho do parlamento chileno, que são, acho que 150, uma coisa assim, 154 ou 157 deputados. Então, isso nos últimos anos, né? 3, 4 anos para cá, porque antes não existia essa bancada. Então, existe um crescimento forte desse, vamos dizer assim, conservadorismo aliado com um fundamentalismo também, né, aqui no Chile, coisa que é meio nova. No Brasil talvez já exista um pouco mais de tempo, está mais sedimentado, né? Então o Castro ele surfa nessa exata composição, que é a mesma composição do pessoal que deu o golpe no Ébola, né? É o pessoal meio ultra-direita com algumas bases evangélicas juntos, né? Que às vezes a gente precisaria dialogar mais talvez com esse pessoal, porque eles acabam às vezes apoiando, né, esses ultraconservadores. Então o CAST ele cresce muito nessas falas meio absurdas, igualzinho o Bolsonaro, é a mesma coisa, não precisa explicar muito, vocês sabem. E aqui está crescendo, né? Infelizmente, a gente está trabalhando para tentar fazer crescer mais. Talvez aqui também a composição de forças para a esquerda é muito superior também, né? Por mais que o Castro está em segundo, o progressismo aqui é muito mais forte, a memória, né, histórica, as comissões da verdade, toda a questão da ditadura aqui é muito presente. Você pega o Museu, por exemplo, dos Direitos Humanos do Chile, é uma coisa estrondosa, né? Porque é muito recente. Na sua avaliação, inclusive, porque o que a gente entende aqui de América Latina é que há uma guinada à esquerda, de certa forma, né? Teve, como você comentou, a Bolívia, teve Peru, a Argentina, e daí agora o Chile, com esse candidato da extrema-direita em segundo lugar, poderia fugir dessa lógica, mas na sua avaliação, não. É muito capaz que a esquerda se eleja, de fato? É a tendência. Eu acho que se não sair o Boric, talvez, enfim, né, o que tiver mais à esquerda tende a sair, porque aqui a população tem um afeto muito grande com tudo que foi a revolta agora desses últimos 2, 3 anos, né? Isso é algo que entrou no senso comum aqui como um valor, né? Como uma coisa de sentido comum, vamos dizer assim, né? E a Convenção Constitucional mostra, né, que o pessoal está mais assim, ou para independentes, ou para a esquerda, ou para os mapuches, para as mulheres. O movimento de mulheres aqui é muito forte, o feminismo aqui, as marchas, né, da mulher todos os anos, Internacional 8 de março, são gigantescas, sabe? São às vezes maiores que as do Brasil. Eu fico impressionado a organização que elas têm aqui. Então, eu diria que a gente tem que apostar por elas, porque, na verdade, quem está motorizando... O Boric, ele está de representante, né? Mas quem está organizando a bagunça aqui são elas, viu? Que bom. A Elisa Loncon é um bom exemplo. Exato, um ótimo exemplo. E é isso, acho que existe uma insatisfação geral e isso poderá, então, ser expressado nas urnas. A gente, obviamente, vai seguir acompanhando. Quero agradecer ao Gunther Alexander, ativista humanista, diretor do canal 4V. Gunther, obrigada pela presença. Até uma próxima. Tchau, tudo de bom, Tchau. Viu? Valeu. Até, Gunther. Muito obrigada. Vamos falar sobre CPI da Covid? Olha só, reta final, a CPI da Covid aprovou uma última convocação para depoimento. Trata-se do representante do Conselho Nacional de Saúde, Nelson Mussolini,
que integra a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC. Bom, essa oitiva vai acontecer na segunda-feira agora, dia 18, amanhã, e a expectativa é saber se houve pressão política durante essa reunião da CONITEC para a retirada de pauta de uma votação de um parecer contrário aos medicamentos utilizados no kit Covid. A gente vai falar sobre isso. Também na próxima semana acontece a apresentação do relatório final elaborado pelo relator Renan Calheiros e a votação desse relatório que deve acontecer na quarta-feira. Vamos falar sobre tudo isso agora com a Elisiane Gama, que é senadora do Cidadania do Maranhão. Está com a gente já. Um prazer te receber. Senadora, como você está? Para mim é uma honra grande estar aqui conversando com vocês e estou à disposição. Queria que você começasse nos esclarecendo sobre essa definição que foi tomada, então, de mais uma oitiva na segunda-feira agora, que seria a última, né? Antes de fato, o relatório ser apresentado. O que é essencial conseguir durante essa oitiva, esse último depoimento? Veja, nós estamos, como você coloca muito bem, na reta final da CPI, né? E por estarmos, na verdade, na reta final da CPI, a gente precisa, na verdade, estar unindo os pontos. O objetivo principal da comissão foi um olhar mais voltado para a área técnica, para a área da ciência, não é? Entender realmente a ação negacionista do governo e por que essa ação negacionista do governo e negligência do governo. Nós iniciamos com essa investigação, esbarramos na constatação clara de um grande esquema de corrupção com superfaturamento na compra de vacinas e de compra de vacinas inexistentes, né? E, ao mesmo tempo, depois disso, seguimos aí para aquela distribuição gratuita do kit Covid por parte do governo federal. E, no caso específico que nós deparamos, que foi extremamente devastador, que foram os depoimentos, na verdade, que nós obtivemos dentro da CPI em relação a essa grande rede de saúde que, ao invés de assegurar, na verdade, vagas de UTI, acabou fazendo distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada. E o que a gente percebeu, o Ministério da Saúde, ao invés, na verdade, de trabalhar na ciência, pegou exatamente essa rede, que era a Prevent Senior, como a retaguarda, na verdade, para substanciar a sua ação negacionista. O CONITEC, ele é um órgão técnico, como o próprio nome já diz, que integra, na verdade, profissionais da área técnica dentro do Sistema Único de Saúde. E esse órgão ele tem que trabalhar, na verdade, com essas informações científicas. Não dá para você trabalhar sem informação científica. E há, na verdade, um relatório que foi feito um levantamento sobre a eficácia desses medicamentos. Esse relatório deveria ser submetido, na verdade, a essa avaliação do CONITEC. Não sei se vocês lembram, mas no segundo depoimento que nós recebemos na CPI do Queiroga, ele disse, olha, eu não vou me posicionar sobre a hidroxicloroquina porque a gente está estudando, ainda não tem um levantamento preciso por parte do CONITEC, enfim. E o relatório saiu, só que ao invés dele ser aprovado, ele foi colocado, na verdade, de lado, não foi dado a devida prioridade num tempo de pandemia, né? Então a gente faz o convite aí, essa convocação, para que a gente possa, na verdade, entender como se deu esse afastamento dessa não prioridade desse relatório, que é importante porque ele norteia, na verdade, os protocolos de todo o Brasil na rede hospitalar e, portanto, vamos ouvi-lo. Esse depoimento ele vai fechar algumas pontas que ainda ficaram em aberto para que a gente possa, de fato, ter aí um relatório conclusivo, né, apresentar aquilo que nós estamos centrados, que é o objeto principal da CPI, né? Negacionismo, negligência, corrupção, tudo em um momento em que a gente deveria estar priorizando vacina para o Brasil. Senadora, sobre a expectativa para o relatório, queria saber qual é essa expectativa e repercutir também a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro poderá ser implicado em pelo menos 11 crimes. Conta um pouco para a gente sobre isso. Veja, o presidente Bolsonaro, a gente sabe perfeitamente aí, quando você faz uma avaliação mais precisa do que nós ouvimos, dentre os vários crimes, tem um deles que é a prevaricação. Lembra que nós recebemos o deputado Luiz Miranda, ele falou claramente que levou a denúncia, por exemplo, de corrupção
dentro do Ministério da Saúde envolvendo alguns servidores e que da parte do presidente não teria sido tomada nenhuma providência. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo vários outros crimes, na verdade, e aí o Brasil inteiro acompanhou, como, por exemplo, a questão do não uso de máscara, incentivo à aglomeração, né? Esse incentivo à aglomeração do presidente, ela vai exatamente na linha do que a lei contra a saúde pública, ela é clara, você propaga, na verdade, doença, e é o que ele, na verdade, se propôs a fazer, e ainda mais como autoridade máxima, né, da República. Na lei do impeachment, na lei do crime de responsabilidade, ela vai elencando uma série de crimes, e dentre esses vários crimes tem um, por exemplo, que o não olhar, digamos assim, de observância dentro daquilo que está na Constituição Federal. Ou seja, se você sai do limite da Constituição Federal, de probidade administrativa e, sobretudo, de respeito, na verdade, a esses critérios, você automaticamente incorre no crime de responsabilidade. Se você não tem, na verdade, a devida responsabilidade sobre seus subordinados, e, portanto, não exigindo eficiência desses seus subordinados, você também incorre no crime de responsabilidade. Então, você pega, por exemplo, a implantação da possível imunidade de rebanho, que é o que pode ter acontecido no estado do Amazonas, é algo realmente muito sério. Aí já vai, por exemplo, para crime contra a humanidade, crime de pandemia, que é o que incorre no caso que a gente vai fazer, que é o encaminhamento para o Tribunal de Haia. Então, há, na verdade, vários crimes que passa pela questão do crime de responsabilidade, pela questão do crime contra a humanidade e também pela questão de crimes, na verdade, comuns, não é? No caso específico, aí, crime contra a saúde pública. Senador, eu li que há uma divergência entre os senadores em relação a imputar o crime de genocídio de povos indígenas nesse relatório final que será apresentado pela CPI. Eu queria saber detalhes, se é que você tem, sobre essa discussão, qual é a sua avaliação, inclusive lembrando de um veto que Jair Bolsonaro deu ali no início da pandemia, que foi em relação à levada de água potável para os indígenas durante a pandemia, já que eles tinham dificuldade, enfim, de conseguir. E ele vetou, Jair Bolsonaro fez esse veto. Isso, inclusive, consta numa dessas denúncias que foram apresentadas no Tribunal Penal Internacional contra Jair Bolsonaro. Eu queria te ouvir sobre isso. Veja, a gente vê alguns vetos presidenciais que são estarrecedores, né? Você lembra com muita eficiência, porque, de fato, foi no momento crucial da pandemia no Brasil, como esse veto agora que a gente acompanhou em relação às meninas, né, do acesso a absorvente, por exemplo. No caso específico aí das comunidades indígenas, é algo muito cruel, porque é simplesmente não assegurar aquilo que é elementar pela Constituição Federal, né, que é o direito, na verdade, à alimentação, o direito à vida, né, e nem sequer água potável ele acabou assegurando, na verdade, essa população. Foi uma população que teve, na verdade, que tinha uma prioridade absoluta pelo nível de vulnerabilidade que tinha, então a atenção deveria ter sido dada realmente a essa população. Agora, existe um problema muito sério em tudo isso, que é exatamente o acesso à informação. O Ministério da Saúde, ele não tem, na verdade, catalogado hoje informações claras exatamente sobre a questão do atendimento, não somente aos povos tradicionais, mas passa também para além dos povos tradicionais, por exemplo, em relação a mulheres, em relação a adolescentes, em relação a vários outros elementos. O Ministério da Saúde não tem isso consignado. Então, o que isso evidencia? Dificuldades, na verdade, de fazer uma política pública. Você não pode, na verdade, adotar nenhuma ação se você não tem informação. Então, as informações, de fato, são muito ainda superficiais, muito embora a gente tenha... Eu mesma estou, nos últimos 4 dias, debruçada, fazendo levantamento em vários estados brasileiros para poder chegar, de fato, a um número. No caso específico das comunidades indígenas, eu entendo que a gente precisa, na verdade, ter um olhar específico para elas. O relatório, eu ainda não tenho informação de todo o conjunto, na verdade, o relatório é um relatório extremamente denso, tem um nível de informação de fato muito grande, mas eu pessoalmente entendo que não há dúvida da necessidade e responsabilidade em relação aos nossos povos tradicionais, aos povos indígenas, que não recebeu a devida atenção por parte desse governo em relação à sua cobertura vacinal com antecedência, porque eles deveriam realmente ter uma prioridade maior pelo nível de vulnerabilidade que tem.
Senadora, eu tenho uma curiosidade, na verdade, a senhora participando ativamente da CPI da Covid todos esses meses, é uma pergunta até um pouco difícil, mas é uma curiosidade que eu acho interessante. Na avaliação da senhora, qual foi ou quais foram os pontos de virada? Eu sei que tiveram vários, mas se eu pedisse para a senhora apontar hoje os pontos de virada para o trabalho da CPI, ou o grande ponto de virada nesse processo todo. Veja, nós iniciamos os trabalhos da CPI centrado lá no negacionismo e também lá na negligência do governo federal. Isso para a gente ficou muito claro. Então, a gente tentou entender o porquê que não veio logo vacina para o Brasil. Vários países do mundo inteiro começaram a receber vacina a partir do dia 14 de dezembro, né, do ano de 2019. Então, já se iniciou ali um trabalho em relação a essa vacinação. De 2020, melhor dizendo. Então, no Brasil, nós só recebemos em janeiro. Então, o que é que nós centramos a partir daí? Fazer uma avaliação precisa, buscar, na verdade, entender o porquê da não vinda da vacina para o Brasil. No meio de tudo isso, o que é que a gente descobre? Um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Então, eu não sei se vocês lembram, mas nesse momento a gente já estava finalizando a CPI, porque ela só tinha 3 meses. Então, ali já havia, inclusive, uma discussão para fazer o fechamento da CPI. Ali já íamos, na verdade, entregar o relatório. Quando, de repente, a gente começa a ouvir as pessoas, a gente recebe um depoimento bombástico, que foi o depoimento do deputado Luiz Miranda. Ele vem na CPI e diz, olha, tem um esquema de corrupção, tem o líder do governo que faz um conluio com o Ministério da Saúde e lá eles bulam e tem uma vacina, que é a Covaxin, que foi dada prioridade absoluta para ela, mas ela nem sequer registro na Anvisa brasileira e nem na indiana, na Agência Sanitária Indiana tem. Aquele ponto ali foi um ponto muito importante para se iniciar uma nova linha de investigação. Ou seja, a gente está centrado na ação negacionista. Para além da ação negacionista, havia um esquema, na verdade, de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Então, eu te digo que bem ali foi um dos pontos, na verdade, que deu uma virada, que deu uma outra conotação, abriu uma nova linha de investigação e foi necessária, a partir daquele momento, aí, a prorrogação por mais meses, não é? Que é o que nós estamos finalizando agora. Senadora, uma última questão, eu queria falar sobre o comportamento de senadores na CPI, homens e mulheres, porque muitas vezes a gente assiste os homens se descontrolando, né? Batendo boca, fazendo ali as picuinhas, enfim. E se é uma mulher agindo dessa maneira, ela é logo taxada como descontrolada. Então, assim, a mulher não pode ter o luxo de agir daquela maneira. Então, eu queria saber de você, como é? Você é super combativa, tá lá o tempo todo enfrentando, se colocando. Como que é estar nessa CPI? É um momento histórico, vai ficar marcado para a história do nosso país, de fato, essa CPI. Como é estar vivendo esse momento sendo uma mulher senadora? Olha, é desafiador todos os dias, né? Nós, mulheres, somos 2 vezes mais interrompidas do que os homens numa comissão. Isso não apenas numa comissão, mas em todo o processo realmente do Congresso Nacional, da vida pública. Vocês, eu digo vocês, nós jornalistas, porque eu também sou jornalista, nós também somos assim, a gente acaba sendo interrompida. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é um estudo americano que mostra que as mulheres são 2 vezes mais interrompidas do que os homens. Não havia sequer uma mulher integrando a CPI, porque não houve indicação por parte das lideranças, não é, para integrar de fato a CPI. Então, a gente saiu dali, inclusive, com um projeto de resolução para que isso nunca mais aconteça. Ou seja, a partir de então, sempre uma comissão vai participar de fato, uma mulher sempre vai participar de uma comissão. Então, assim, é uma luta realmente cotidiana, é um embate diário, né? Mas é aquilo que eu sempre digo. Nós somos 12 mulheres, nenhuma mulher chega no Senado Federal de qualquer jeito, a gente chega depois de superar dezenas ou milhares de barreiras, né? Eu mesma estou no Senado Federal fruto de muita luta, de muita superação. Só para você ter uma ideia, eu nasci no interior do estado do Maranhão, né? Nasci numa casa de taipa, piso de chão. Fui eleita deputada estadual aos 28 anos de idade, vim para deputada federal e cheguei no Senado Federal aos 41 anos de idade, como senadora da República. Então, veja que
Para quem tem o histórico de vida que eu tenho, eu sempre digo, não é um grito qualquer que vai... Qualquer não é nem um grito que vai me fazer parar. Então, esse sentimento que eu tenho é um sentimento das mulheres do Senado Federal. Todas nós chegamos com muita luta, com muita superação, com uma história realmente muito bonita. Cada uma de nós temos uma história bonita para contar, a Leila tem uma história extraordinária para contar, como todas as demais. Então, pode ter certeza que não é um embate assim, dessa natureza, que vai fazer a gente recuar um milímetro sequer. A gente não recua. Perfeito. Vamos se despedir? Vamos sim, infelizmente, porque nosso tempo se esgotou. Elisiane, foi um prazer te ouvir, te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter conversado aqui com a gente. Bons trabalhos nessa próxima semana, que é uma semana crucial, enfim, para a CPI, para a nossa história aqui do Brasil. Um abraço para você, boa noite. Beijo em vocês duas e sucesso, tá bom, gente? Obrigada. Um beijo, tchau, tchau. E com isso, o Revista Brasil TVT vai para mais um breve intervalo. Eu quero lembrar você que está nos acompanhando ou nos ouvindo pela Rádio Brasil Atual para nos seguir nas redes sociais, Rede TVT. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e, claro, curtir lá, entrar para nossa comunidade no YouTube/Rede TVT. A gente volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Revista Brasil TVT. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, confessou que liberou o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, mesmo sabendo que não há comprovação científica em troca, vejam vocês, de benefícios para a categoria médica prometidos por Jair Bolsonaro. A declaração aconteceu durante uma live realizada em maio do ano passado, com o representante do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Mas veio a público agora que o Mauro Luiz Ribeiro passou a ser investigado na CPI da Covid. Durante a fala, Ribeiro declarou ódio à ex-presidenta Dilma Rousseff por ela ter criado vagas nas faculdades de medicina e, portanto, popularizado a profissão, nas palavras dele. Vamos lembrar que a insistência no uso de tratamento sem eficácia comprovada, o atraso da vacinação e esse negacionismo é que também contribuíram para 600 mil mortes por causa da Covid-19. Já estamos em mais de 602 mil mortos e muita gente infectada também, com sequelas. Para entender a gravidade de todo esse cenário, das declarações do presidente do Conselho Federal de Medicina, recebemos a doutora Lígia Bahia, médica especialista em saúde pública e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como vai, professora? Obrigada, eu vou bem, né? Todos aqui que estamos bem, né? Ainda bem, e muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Obrigada a senhora por ter aceito. Bom, sem demora, vamos falar. A fala do presidente do CFM é antiga, do começo da pandemia, como eu disse na abertura da entrevista, mas o que a gente está vendo revelado agora? Na CPI da Covid, outras informações que têm chegado sobre a evolução da pandemia. Frente a essas declarações do Mauro Ribeiro, qual que é a avaliação do escárnio de tudo isso, doutora? Bem, assim, é muito grave isso, né, para nós, assim, que somos médicos, né, é uma pessoa como essa surgir num momento tão trágico da vida nacional, né, então uma pessoa, assim, que realmente ela expressa, assim, uma imoralidade, né, diante do sofrimento. Na realidade, é mentira o que ele disse, não houve benefício sequer para a categoria médica, pelo contrário, os médicos hoje estão super, assim, desprotegidos em relação à legislação trabalhista, trabalham para o S, trabalham no regime de PJ, não tem férias, não tem garantias de aposentadoria. Então, justamente ao contrário, esse presidente que aí está, ele prometeu uma carreira de Estado para os médicos, não cumpriu essa promessa. Então, o que ocorreu foi que, sim, o presidente que aí está recebeu o presidente do Conselho Federal de Medicina. Entretanto, isso é benefício para ele, é benefício próprio para ele, não para a categoria médica. Então, isso é muito grave, né? O que ele fez é muito grave, certamente. A gente espera que haja uma punição
e que haja, inclusive, um pedido de desculpas dessa pessoa, né, para todo o Brasil, porque, sem dúvida, o tratamento precoce, ele é um dos responsáveis por esse morticínio que o país tem. Como que um profissional, né, enfim, com curso superior, afirma que ele vai ser favorável a um medicamento que naquela altura do tempo já se sabia que não só um medicamento ineficaz, mas também com efeitos adversos, né? Então é muito grave, o que ele fez é muito grave. Professora, qual é a sua avaliação hoje em relação a como o Conselho Federal de Medicina atuou durante esse tempo de pandemia? Sabe que eu conversei com 2 colegas, assim, da senhora nesses últimos dias. A médica sanitarista Karina Calife, ela inclusive disse que quando essa presidência foi eleita para a CFM, para o Conselho, já era um apontamento da eleição, inclusive, de Jair Bolsonaro, porque havia muito em comum entre essa chapa e o governo Jair Bolsonaro. E Gonzalo Vecina, também médico, ele chegou a comentar que o Conselho Federal de Medicina está agindo de forma corporativista, que o Conselho tem que atuar defendendo a população da medicina e está fazendo o contrário. Eu queria te ouvir, então, uma avaliação sobre o Conselho. Não, acho que ambos os meus colegas têm razão, né? Essa chapa é uma chapa que venceu uma coalizão política que existia antes, né? Que ocupava os conselhos. Foi uma vitória assim, avassaladora no Brasil inteiro, não só no Conselho Federal de Medicina, mas como nos conselhos regionais. Então havia uma certa estabilidade, né? Enfim, não que os conselhos fossem muito progressistas, mas eles não eram reacionários, né? Sim. E agora a gente tem as diretorias são extremamente reacionárias, ao ponto, assim, delas, digamos assim, arranharem o fascismo, né? O que aconteceu com os médicos alemães em relação ao nazismo, né? Então, assim, é muito grave, né? Muito grave. E eu concordo com esses colegas, eu acho que o que aconteceu foi isso, uma reação, né? Da categoria, de uma parte da categoria, aproveitou o embalo, né, das eleições do Bolsonaro, se vinculou politicamente a isso, né? Várias dessas diretorias tiraram foto fazendo arminha, comemorando a sua eleição, assim, fazendo arminha e tal. Então, assim, uma perspectiva de vinculação muito grande. E a gente teve aquele movimento também chamado Médicos pelo Brasil, né? Que foi também um movimento pró-cloroquina, apoiado pelos conselhos federais, pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais. Então, veja, um movimento Médicos pelo Brasil, financiado, né, com muito dinheiro, para se dizer a favor da cloroquina. Então, um conselho que ele foi ativamente a favor de alguma coisa danosa para a população. Quando ele foi ou omisso, como no caso da Prevent Senior, né? O Conselho deveria ter se pronunciado e foi omisso, e apoiou quase um movimento miliciano, né? Um movimento paralelo, porque como oficialmente eles não podiam ir tão longe, eles apoiaram esse movimento paralelo. Então, digamos assim, um conjunto de atitudes extremamente antiéticas, né? Sem dúvida. Acho importante destacar que essa mobilização do Médicos pela Vida tinha, de fato, muito dinheiro, porque eles chegaram a publicar anúncios escandalosos nos grandes jornais brasileiros, que custa muito caro. A gente sabe muito bem disso, né, professora? Exatamente. Muito obrigada pela correção. É Médicos pela Vida. Eu estava já confundindo com outro programa. Porque deveria ser Médicos pela Morte, né? Mas enfim. Bom, rir para não chorar, né? Professora, queria saber agora ainda sobre esse vídeo que acabou se popularizando agora por conta dessa declaração e de outras que o presidente do CFM fez, o episódio em que ele fala sobre popularizar a profissão. De certa forma, esse discurso não encontra eco com aquela turminha que queria acabar com os mais médicos porque acredita que a medicina é para poucos? Não, é claro, eles são... olha só, esse movimento, ele surge naquele momento no qual os médicos vão receber os cubanos
cuspindo nos cubanos, no Ceará, etc. Não é à toa que aquela liderança, né? Aquela liderança daquela recepção assim asquerosa no sentido assim da desumanidade, né? Que ocorreu no Ceará, essa pessoa ela foi contemplada com o cargo do Ministério da Saúde. Ela é a capitã cloroquina. Essa pessoa estava ali no aeroporto de Fortaleza na recepção não, né? No escracho aos médicos cubanos. Então, assim, essa atitude antiética, imoral, desumana, ela vem daí, né? Então, havia, sim, né, um movimento contra os mais médicos, né? Um movimento, assim, como se os mais médicos fossem alguma coisa, uma lata de lixo, né? Um lixo que teria que ser jogado fora, e não o reconhecimento que são nossos colegas cubanos, né? Como assim, né? São tão médicos como qualquer um brasileiro, né? Então, e sim, eu acho que sim, e desde então isso cresceu, né? Cresceu e havia também já iniciativas contrárias à abertura de mais vagas nas faculdades de medicina, e então essa ideia de uma medicina que seria popularizada. Quando, na realidade, não é nada disso, né? A medicina não é nada popularizada, a gente não tem médicos e médicas negras no Brasil, nós continuamos com menos de 10% de médicos e médicas negras no Brasil, não tem nenhuma popularização. As vagas que foram abertas, elas foram abertas em faculdades privadas, com mensalidades caríssimas, inalcançáveis para a imensa maioria da população. E sim, nós temos que popularizar a medicina. A medicina, ela tem que estar ao alcance de qualquer brasileiro e brasileira que nasça no território nacional, não é? Então, por que não? Por que não? Por que não propiciar, se alguém tem vocação, etc., etc., nós queremos que essa pessoa faça a faculdade de medicina. Então, hoje a gente tem uma política de cotas, né? Mas é uma política de cotas só para as universidades públicas, o que é muito pouco, porque as universidades públicas hoje formam menos que 30% dos médicos no país. E nas privadas isso não existe, e quem consegue fazer 6 anos de medicina numa faculdade privada é filho de família muito rica, porque as mensalidades são assim, absurdas. Então, é mais ou menos isso que temos, é o contrário, né? É o contrário. Esse processo todo elitizou a medicina. E nós precisamos de outra coisa, precisamos de outro movimento, né? O que a gente queria muito era ter ampliado o número de vagas nas faculdades públicas. Mas, entretanto, não foi isso que ocorreu. Então, é assim, eles estão totalmente equivocados, né? Totalmente equivocados, eles são contra qualquer coisa que seja assim, que acene para cotas, alguma coisa assim que diga que aumentou o número de mulheres. Isso aconteceu, né, nas faculdades de medicina. Eles querem uma medicina que seja uma medicina de homens brancos, né, e reacionários, porque não basta ser homem branco, tem que ser homem branco de direita. Isso não é a medicina não é nem de direita nem de esquerda, né? Mas a medicina precisa ser uma medicina com a cara do Brasil. E o Brasil não tem essa cara branca e essa cara de direita, né? O Brasil tem uma cara muito mais plural. Professora Lígia, diante desse cenário que você coloca, qual a expectativa em relação ao Conselho Federal de Medicina? É, de fato, de acordo com as mudanças que a gente percebe na sociedade, inclusive, eleger uma chapa mais democrática? Bom, sim, né? Mas a gente precisa fazer uma ampla coalizão, né? Esse processo ele se iniciou aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que existe também um processo iniciado em São Paulo, né? De retomada, mas certamente a gente corre o risco de perder ainda, porque é uma máquina, né? Os conselhos têm muito dinheiro, nós pagamos uma anuidade caríssima para os conselhos, é muito cara a anuidade que a gente paga, é muito dinheiro, e é um processo eleitoral extremamente assim, burocratizado. Para você conseguir ser candidato, tem que apresentar N certidões, então, e aí são eles que decidem quem pode ou não pode ser candidato, enfim, ou candidata. Então, a gente, sim, né, a gente espera retomar, né, a gente espera que isso tenha sido, digamos assim, um soluço na história, né,
e que a gente volte a ter, digamos assim, uma representação da categoria mais tranquila, né? Porque essa não é uma representação, né? Essa não é uma representação da categoria médica, essa, digamos assim, é uma representação político-partidária, né? Que tomou conta de entidades médicas importantes no país. Isso que a senhora mencionou é muito importante, porque muitas vezes se personifica, é como se essa visão fosse a da totalidade dos médicos. E, no entanto, as entidades que representam as categorias são importantes de serem fortalecidas e, sobretudo, tiradas dessa questão político-partidária, né, professora? Dúvida, sem dúvida. E é preciso assim que a gente, os médicos são muito importantes, né? A população confia nos médicos e não é possível que essas pessoas, né, que esse grupelho atrapalhe isso, né? E é muito importante. O Brasil já é um país com muita desconfiança, a gente sofre muito, né? O destino geográfico de ter nascido no Brasil, ele nos faz sofrer muita desconfiança, né? Então é preciso que os médicos se tornem de novo confiáveis, né? Que a gente transmita para a população que nós somos pessoas que estudamos, que nós somos pessoas humanas, que nós somos pessoas interessadas em aliviar o sofrimento, a dor, que nós somos pessoas interessadas em curar, não é? E que nós não estamos interessados em ser recebidos pelo Bolsonaro, né? Isso não nos importa, isso não tem a menor relevância, né? Sério, isso não tem a menor relevância. O que é relevante é que a saúde no país avance, que a gente obtenha melhores condições de saúde e de vida para a população. E se isso acontecer, isso melhora o nosso trabalho também, né? Melhora as nossas condições de trabalho. Então, assim, está tudo de cabeça para baixo, né? Eu acho que o que aconteceu durante a pandemia foi terrível, né? Porque o sujeito, né? O sujeito que é a população, que são os pacientes, eles sumiram. E o que aparece é o salão do Bolsonaro recebendo as pessoas, dos filhos do Bolsonaro, etc. Então, são um pesadelo. Onde estão as pessoas, né? Onde está a nossa população? É uma tristeza que na presidência da República a gente tem um governante que não auxiliou em nada o país a passar por essa situação de pandemia. E no Conselho de Medicina também, né? Se pelo menos a gente tivesse uma antítese ali no Conselho, a gente podia ter sido mais combativo nessa situação. Qual é o papel do Conselho? Qual teria sido um papel importante que o Conselho poderia ter exercido durante essa pandemia? Olha só, sinceramente, o presidente do Conselho Nacional o presidente do Conselho Federal de Medicina podia ter sido o Anthony Fauci do Brasil. Ele poderia ter sido a pessoa que todos os dias falou com a imprensa, que todos os dias deu notícias, que todos os dias mencionou as descobertas científicas, os impasses científicos. Ele poderia ter sido esse porta-voz, não é? E não foi. Não foi. O que aconteceu foi que nós não tivemos isso. Não é? Porque no início, então, quando a gente ainda era o ministro Mandetta, o ministro da Saúde, o ministro Mandetta tentou ocupar esse papel bem ou mal, né? Isso aqui não está em debate nesse momento, né? Mas logo depois, isso se tornou um vácuo. Então, quem ocuparia esse vácuo, se não as instituições que nós temos, que são as instituições profissionais, não é? Então, isso não ocorreu, isso, de fato, digamos assim, é parte do crime, né? Essa omissão é parte do crime, não é? Porque a imprensa não conseguia falar com ele, não conseguia, só ia quando ele quis, não é? É como se, eu não sei se vocês sabem, mas esses conselhos são autarquias públicas, né? Então, eles deveriam se dirigir ao público, não é? Quando em estados, assim como eu sou servidora pública, estou aqui, né? Se a TVT me convocar tantas vezes quanto quiser, eu estarei aqui, porque eu sou servidora pública. E o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia pública, então deveria ter sido, digamos assim, ter respondido a todas as vezes que foi convidado, e não aconteceu assim, né?
Sim. Eu acho sempre muito triste ouvir profissionais que lidam com esse dia a dia, porque a gente passa a ter conhecimento do tamanho do buraco que a gente se enfiou. É muito triste, é uma tragédia enorme. Professora Lígia, foi um prazer te ouvir. Muito obrigada pelas informações que você traz aqui pra gente, viu? Uma boa noite para a senhora. Eu que agradeço, boa noite, bom trabalho. Feliz Dia dos Professores para todos nós, né, que aprendemos tanto uns com os outros. Com certeza. Feliz Dia dos Professores. Obrigada por tudo que você nos ensina todos os dias, professora. Um beijo para você. Vocês nos ensinam também, saibam disso. Obrigada. Valeu. Até. Tchau, tchau. E olha só, pessoal, na sexta-feira o presidente Lula encontrou os movimentos do campo, das águas e das florestas para conversar sobre um grave problema que tem afetado o Brasil, a fome. O evento foi uma comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, que foi celebrado ontem, dia 16 de outubro. A reportagem é de Gihanna Rodrigues. Vocês já ficaram olhando aqueles frangos assando na frente de uma padaria? Vocês já ficaram olhando? Uma coisa é você ficar olhando aquele frango rodando e você ter dinheiro e não comprar porque você não quer. Outra coisa, Haddad, é você ficar olhando a água, a boca vai enchendo d'água e você vai para casa sem ter o dinheiro para levar o frango. É outra dor, é outro sofrimento que não tem cura se as pessoas não comerem. Porque a fome, você que está conversando com uma pessoa que está com fome, você não sabe se ela está com fome. De vez em quando você encontra um barulhinho de uma lombriga maior comendo a menor. Você vê um barulho de vez em quando, mas você não sabe se a pessoa está sofrendo. O cara não fala que está com fome. Quando nós fomos criar o programa Fome Zero, nenhuma cidade queria ser considerada a cidade mais pobre do país. Um discurso indignado com a fome no Brasil. Esse foi o tom da fala do ex-presidente Lula, que denunciou que os ricos ficaram ainda mais ricos e os pobres ficaram ainda mais pobres durante a pandemia. No encontro que ocorreu na Casa de Portugal, na cidade de São Paulo, o ex-presidente também disse que a fome causa dor e sofrimento. O evento reuniu lideranças dos movimentos populares do campo e da cidade, das águas e florestas, além de políticos. Presente no evento, o ex-presidente de São Paulo, Fernando Haddad, defendeu que para resolver o problema da fome, que já atinge mais de 20 milhões de brasileiros, é preciso estar atento a um outro grande fantasma, o desemprego. Olha a situação precária do trabalhador brasileiro, olha a situação precária da família brasileira. Vem falar que defende a família e joga as famílias na rua. Hoje o Brasil está alimentando o mundo e matando o seu povo de fome. Está dolarizando o preço do alimento e a pessoa ganha em real e nem reajuste de inflação para salário mínimo é garantido. Essa vergonha tem que acabar. Nós temos que sair daqui animado para trabalhar durante os próximos 12 meses para fazer o Lula subir a rampa do Palácio do Planalto e redimir esse país dessa vergonha que nós estamos vivendo. Os parlamentares também relembraram os ataques de Bolsonaro à agricultura familiar. Em agosto, Bolsonaro vetou o projeto Assis Carvalho, que beneficiaria pequenos agricultores. Segundo os deputados do PT, a luta no Congresso é para denunciar que Bolsonaro não quer uma agricultura familiar. Nós temos essa tragédia no Brasil. O Brasil que mais produz alimento, um povo passando fome. Quem está no campo não tendo assistência, tirando assistência técnica e a extensão rural. Então, a nossa luta no Congresso é exatamente fazer esse contraponto, denunciar essa destruição que o Bolsonaro está provocando no país e, ao mesmo tempo, afirmar os bons programas que nós sempre tínhamos com o Lula e a Dilma e avançar para consolidar um crescimento social que possa eleger um novo projeto e, a partir daí, nós novamente olharmos ao campo, a grande diversidade de homens e mulheres que estão ao campo, para terem estímulo de produção e, com isso, poder oferecer um produto de qualidade, com menos veneno, com menos agrotóxicos, cada vez mais sustentável para o consumidor. Se nós recordarmos, nos anos 80, as pessoas iam para o lixão para pegar alimento para se alimentar. O presidente Lula criou uma política que permitiu fazer com que as pessoas tivessem 3 refeições diárias. Por outro lado, tirou o Brasil do mapa da fome,
se tornou uma referência, fortaleceu a agricultura familiar, investiu na reforma agrária, no pequeno agricultor, na produção de alimentos. Isso é importante registrar. Lógico que agora Bolsonaro traz o Brasil novamente para o mapa da fome. Isso é uma tristeza para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, para a gente vencer isso, nós só temos um caminho. O primeiro é a gente trabalhar a solidariedade e a integração com os movimentos sociais. Durante a celebração, foi lembrado que só com a preservação das nossas florestas é possível garantir uma alimentação adequada. Para o deputado Ayrton Falei, do solo e das águas, né, dos rios, inclusive com mercúrio e etc. Nós precisamos ter um programa de governo que cuide de produzir esses alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. E aí, me desculpe os outros segmentos. Quem tem o perfil para isso é a agricultura familiar, é a produção familiar rural. Lula afirmou que quer governar o Brasil para o povo mais pobre e que combater o mal da fome deve ser prioridade. O presidente relembrou os momentos que passou de desemprego e perguntou aos presentes: você já dormiu com fome? Algum de vocês já dormiram com fome alguma vez? Algum de vocês já viu alguma mulher dar pinga para uma criança para poder enganar a fome? É esse mal desgraçado que nós temos que colocar como prioridade para a gente poder, sabe, fazer esse país virar um país humanizado, um país civilizado. Sabe, se não for nós que comemos todo santo dia, estender a mão para aqueles que não comem, a gente não vai resolver o problema desse país. Então depende muito de nós que temos consciência política, de nós que temos espírito de solidariedade, de nós que somos pessoas socializantes, de nós que acreditamos que a fraternidade é que tem que permear os passos que a humanidade dá daqui para frente. Para diminuir a fome dos brasileiros, a solidariedade dos movimentos populares e também dos sindicatos tem sido essencial. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fez inúmeras doações de cestas básicas na pandemia e também esteve presente no ato. Para o secretário-geral do sindicato, Moisés Celerges, a luta dos sindicatos também deve ser por cidadania. A gente não vai conseguir ter um projeto de país que a gente quer se existirem pessoas passando fome no país. Como tem muita gente passando fome, né? Então, é lógico, teve a pandemia, tem a pandemia, a questão da solidariedade, da arrecadação que o sindicato fez, mas isso não basta. O sindicato tem que ir além disso, porque existem aí mais de 20 milhões passando fome, não se sabe o que vai comer no outro dia. Então, na verdade, ninguém vai ser feliz com fome. O país não vai ser feliz enquanto tiver gente passando fome. Então, por isso que é importante o sindicato participar desses eventos com outros movimentos que lutam pelo mesmo objetivo que o nosso, que é viver num país melhor. Os representantes da Unisol defenderam a importância do cooperativismo no Brasil para poder levar uma boa alimentação à mesa dos brasileiros. A Aline Juvencio compartilhou a experiência da Cooper Central, no Vale do Ribeira. Em um gesto de companheirismo e solidariedade, as mais de 1.500 famílias produtoras doaram alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e que necessitavam de comida durante a pandemia. Nós conseguimos reunir das famílias produtoras que, mesmo em dificuldade em comercializar os seus alimentos, num ato de solidariedade, doaram seus produtos para as pessoas que não tinham como sobreviver nesse momento. Então, a agricultura familiar do Vale do Ribeira contribuiu significativamente para o combate à fome na cidade. Foram as duas pontas essenciais que nós conseguimos unir através do cooperativismo, que é o do campo que produz e o da cidade que precisava se alimentar. O presidente Lula finalizou o encontro dizendo que o país tem fome de comida, trabalho e educação e que quer governar o Brasil para o povo mais pobre. Eu quero governar o Brasil para o povo pobre desse país, para o povo que trabalha nesse país, para o povo que leva a comida na nossa casa. Eu só quero que eles se lembrem, que nós sabemos respeitar, que nós sabemos tratar todos com muito respeito, mas a única coisa que nós queremos é que nos trate com respeito.
Não fique inventando história contra o nosso partido, contra o nosso sindicato, contra nossas entidades sociais, porque briga pelo povo. Não minta a nosso respeito. Quando quiserem falar de nós, lembre do que era o Brasil antes de nós e o que virou depois de nós. Pessoal, momento cultural aqui no Revista Brasil TVT. A gente vai conferir agora Colibri na Quarentena. Ele conversou com o André Memari, pianista e compositor, olha só, apontado como um dos mais originais músicos da cena brasileira. Ele já participou como solista em importantes festivais de jazz e teve composições e arranjos tocados por alguns dos mais expressivos grupos orquestrais de jazz e de câmara, entre eles OZESP, a Sinfônica Brasileira. Um prazer ouvir, então, o André Memari. Vamos acompanhar. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na Quarentena com mais de 370 programas ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com o cantor, pianista, multi-instrumentista André Memari. Ele está lançando um novo álbum, Noturno, que traz reflexões sobre o período pandêmico e transita por músicas autorais e de repertório erudito. Uma conversa sobre produção musical brasileira, política e novos projetos. O programa Colibri na Quarentena, você sabe, vai pro ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia na Rádio Brasil Atual 98,9 FM de São Paulo e também no YouTube da TVT, onde você pode ouvir a entrevista na íntegra. Um abraço a todos e roda André Memari. Eu espero e sonho que a gente viva um momento mais luminoso no Brasil, que a gente não, que a gente possa de novo se orgulhar de poder usar, né, falar bem alto e se orgulhar dos nossos patrimônios reais, da nossa cultura, da nossa natureza, e realmente nos livrar de pessoas nefastas que estão destruindo os nossos valores e os nossos grandes tesouros. Então eu espero e sonho que a gente tenha um futuro mais luminoso e compartilhei com você a minha vontade de vivenciar outros ambientes, mas eu sou um artista brasileiro, isso é irremediável, isso aí não tem como curar isso, isso aí é a minha essência, e eu vou sempre lutar pelo meu país, e vou sempre lutar pela cultura brasileira, isso aí não tem como, não sai nunca de mim e eu também não quero sair disso. Agora é entristecedor o momento que a gente vive, já faz um tempo, né, que a gente tem visto se descortinar uma realidade de tacanhice, né, de falta de obscurantismo, de coisas que certamente não me orgulho como brasileiro, né, como todos sabem, nunca foi segredo para ninguém, eu sempre falei isso abertamente e só posso esperar que a gente consiga reconquistar essa autoestima como brasileiro que anda tão machucada, né? E para mim, quando eu toco bar ou toco música erudita, clássica, europeia, eu também estou sendo profundamente brasileiro nas minhas escolhas, né? Mesmo que isso pareça que não seja, mas é profundamente ligado à minha brasilidade, o meu interesse por música do mundo inteiro, inclusive.
música, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, que eu faço questão de dedicar aos professores e professoras de todo o Brasil, já que na última sexta-feira, dia 15, foi comemorado o dia deles. Uma das soluções, pessoal, para o estado de coisas que a gente está vivendo é a educação. Então, parabéns aos educadores que têm essa linda missão. E também quero agradecer, Thalita Galli, querida, obrigada por dividir a bancada essa semana aqui no Revista Brasil TVT. Volte sempre. Eu que agradeço. Maior honra, viu, Maria? Obrigada. E você que nos acompanhou mais essa semana, tenha uma excelente semana. Se cuidem e até domingo que vem. Tchau.